Olha aí, Eliezer Rodrigues, João Magalhães e o Tuxê, Tássio Cruz. Vamos começar com o flagra do dia, do garoto Jair Soares. Vamos lá. Aí, joga logo a imagem. Joga logo a imagem, quem quer. As lentes de Jailson Soares captando uma cena de hoje, né? Da cobertura que o Tássio foi lá, fez. E aí nós temos um governador, entrevista. Não que o governador tenha começado a trabalhar hoje, começou faz tempo, mas digamos, Tássio, que aí seria uma espécie, hoje, foi uma espécie de abertura do ano administrativo e político do governador? Aí ao lado do Procurador-Geral do Estado, Francisco Pierotti, e um bastidor curioso, Douglas. Quatro secretários passaram pela Procuradoria-Geral do Estado. Secretário Chico Lucas, secretário Marcelo Noleto, secretário Samuel Pontes e também, o último me fugiu a cabeça, mas 4 secretários. A gente conversando ali nos bastidores, passaram lá pela Procuradoria, secretário de Governo que já foi assessor também na Procuradoria. Ou seja, por ali, várias pessoas desse governo passaram, 3 ex-presidentes da OAB, né, seccional Piauí. Então, é um indício de que se passou pela Procuradoria-Geral, tem um futuro político aí pela frente. Magalhães, ninguém pode negar que, pelo bastidor levantado pelo Tássio, nós temos um governo muito bem amparado juridicamente, né? Exatamente, Douglas. Afinal de contas, o papel da Procuradoria é garantir, né, a legalidade, a segurança jurídica nos contratos, nas licitações, enfim, em todas as ações, nos programas do governo do Estado. Passam pelos procuradores toda a parte de análise jurídica, os pareceres necessários para que as ações sejam concretizadas, né? É bom a gente lembrar que para uma ação de governo ser concretizada, ela tem que passar ali, seguir um rito, né, seguir a questão da segurança jurídica, e esse papel é desempenhado pelos procuradores, no caso, que integram a Procuradoria-Geral do Estado, um órgão de fato muito importante, é um órgão de assessoria, mas que tem uma relevância muito grande. Aí foi o lançamento da pedra fundamental da nova sede, né, Tássio? Pelo que eu acompanhei também, investimentos da ordem de 12 milhões de reais devem garantir esse novo prédio amplo, né? E, claro, garantindo ali aos procuradores todas as condições para que eles executem bem seus trabalhos, o que é essencial para o governo do Estado, o que é essencial para o Executivo, já que, como a gente falou aqui, os procuradores desempenham um papel fundamental. Não há ação do governo sem o parecer, sem passar pela análise, né, da Procuradoria-Geral do Estado. E baseado nisso, aliás, é importante porque é uma experiência, toda a experiência acumulada com a passagem pela Procuradoria-Geral do Estado, seja ocupando o cargo principal ou cargos auxiliares, é uma experiência que os gestores em outras pastas levam e ajuda, como disse o João, a agilizar os procedimentos com essa experiência acumulada, né? Sem dúvida, Douglas. Mais uma vez, boa tarde a todos. Passar pela Procuradoria é uma grande experiência para se entender tantos trâmites, tantos processos burocráticos, tantos processos jurídicos que envolvem a gestão pública estadual. Eu recordei aqui rapidamente dos precatórios do Fundef, 1 bilhão e 600 milhões de reais. O governo do Estado conseguiu, ainda com o presidente da República em oposição, então o presidente Jair Bolsonaro, recursos para o magistério do Estado do Piauí, graças à capacidade de atuação da Procuradoria-Geral do Estado. Então, sem dúvida, esse é só um exemplo mais notório, mas dezenas, centenas de outros processos diariamente são tramitados, passam pela Procuradoria-Geral e se revertem em resultados positivos para o Estado do Piauí. Agora nós vamos falar de política sobre a indicação de Paulo Márcio como vice de Fábio Novo. O governador Rafael Fonteles falou sobre o assunto. Toda pessoa que queira se somar a essa discussão, esse debate de um projeto para a cidade junto ao deputado Fábio Novo, certamente será bem-vindo nesse projeto. É claro que as definições formais só acontecem em julho, então não há que se falar ainda em candidatura nem a prefeito nem a vice. Mas é claro que a gente vê com muito bons olhos a união da nossa base e cabe aos partidos indicarem os nomes para compor
tanto a chapa majoritária quanto a chapa de vereadores. O que eu espero é a união, e claro que são os partidos, obviamente, são responsáveis. E vejo, obviamente, tanto o Paulo como tantos outros líderes que estão se somando, como sendo pessoas competentes e que querem melhorar este plano de governo do deputado Fábio Novo, que está sendo construído com muita participação social, além da participação de especialistas em cada setor. Tássio, ou seja, pela fala de Fábio Novo, pela fala de vários petistas, do MDB e agora do governador Rafael Fonteles, ou seja, todas as falas são no sentido de não polemizar em relação a outras eleições, o contexto é outro, e dentro daquela fala, daquele discurso do deputado Fábio Novo, de frente ampla. Isso, Douglas. Eu conversava ali nos bastidores, alguns secretários petistas, e um petista disse uma coisa interessante. O passado de Paulo Márcio ficou no passado, foi o que ele disse, dando a entender que o PT quer evitar este atrito e o PT quer uma questão mais propositiva. E outros pontos interessantes. Este petista me dizia, a saúde, o tema saúde vai nortear muito as discussões sobre a eleição até outubro. Então, ter o Paulo Márcio ao lado, que tem autoridade para falar sobre saúde, vai ser muito importante para a pré-campanha e a campanha de Fábio Novo. E um outro bastidor, esse me revelado inédito, interessante. O governo, o grupo ligado a Rafael, vai sugerir, vai colocar como uma das prioridades a Fábio Novo, se discutir a utilização, Douglas, dos rios que cortam Teresina. Nós temos 2 rios grandes que cortam a capital, que hoje são subutilizados, né? Muito pouca utilização para lazer, para economia, e este grupo ligado ao governador vai sugerir intervenções nessa área, outro ponto interessante que foi me revelado nos bastidores. Agora nós vamos falar sobre a questão dos bastidores, ainda falando dos bastidores da política. O secretário Marcelo Noleto, o secretário de governo, que é uma das missões, atuar nessa parte política, esse braço político do governo, afirma que Ícaro Carvalho está 100% alinhado com o governo. Acompanhe. O que a gente espera como governo é que todas as forças que marcharam conosco para a eleição estadual se mantenham unidas, coesas, porque facilita sobremaneira a gestão, a transferência de recursos, a interlocução, porque o que deve ser levado em conta é o benefício para o povo de Oeiras. E o Ícaro é um jovem que tem muita serenidade, tem muita vontade, está 100% alinhado com o governo, e a ideia é que a gente trabalhe para que os tapetis, doutor Ailton, o grupo todo que marchou conosco esteja junto para as eleições desse ano. Aí a gente tem, João, o secretário Marcelo Noleto falando, né, do Ícaro, que é filho do saudoso, né, Assis Carvalho, saudoso deputado federal Assis Carvalho, falando ali especificamente de Oeiras, essa união que nós tocamos já ontem com os tapetis, mas também falando de outros cenários já com base praticamente unida. Mas o governador também, nessa aparição agora, nessa primeira, ele também disse que é consciente de que em vários municípios não vai ser possível a união total da base, e aí cada caso tem que ser tratado individualmente. Exatamente, Douglas. A gente tem, inclusive, vários exemplos em que é praticamente impossível, né, que toda a base do governador Rafael Fonteles esteja junto num palanque. Esperantina é um grande exemplo. A prefeita é do MDB, vai concorrer à reeleição e o adversário provavelmente vai ser do Partido dos Trabalhadores. Além da cidade de Esperantina, a gente pode citar Barras, onde o atual prefeito é do PSD, é da bancada da base do governador, seus adversários são do MDB, portanto, também aliados do governador Rafael Fonteles. Por que não falar da cidade de São Raimundo Nonato, que é um caso emblemático, né? Onde ali tem PT, onde tem MDB e PT também disputando a prefeitura. Então, isso é natural. A gente sabe que a situação local, muitas vezes, ela se sobrepõe ao cenário estadual, porque é aquela história. É nas cidades onde a população vive. Logo, é lá que o grupo político tem prioridade. Se tem algum pré-candidato que se vê na condição de disputar a prefeitura tendo chance de ganhar,
ele não vai abrir mão de uma candidatura por conta de uma aliança estadual, né? A gente sabe que a prioridade é, de fato, daquele grupo político tentar buscar a prefeitura, até porque se o grupo entende que essa possibilidade de ganhar as eleições, ninguém vai abrir mão de disputar uma eleição competitiva. A gente viu o caso, por exemplo, de Parnaíba, onde também começa essa discussão, e o governador tem a consciência disso. O secretário de governo, inclusive, Marcelo Noleto, tem monitorado toda a situação. O Palácio de Karnak tem lá a análise dos 224 municípios, sabe onde vai ser possível dialogar e unir todo mundo junto, assim como sabe quais são aquelas cidades onde não vai ser possível uma candidatura única do Estado. A grande questão é elencar as cidades onde o nível de embate pode trazer algum prejuízo para o governo. A gente sabe que, por exemplo, lá em São Raimundo Nonato, há uma certa tensão, porque tanto o grupo da prefeita Carmelita Castro, o grupo do deputado Hélio Isaías, está ali numa bola dividida com o grupo do senador Marcelo Castro, outro aliado de primeira hora do governo do Estado. Então, o Palácio de Karnak tem monitorado essa situação e eu acredito que entende os riscos, né, que devem ocorrer para a base estadual nessas eleições. Para encerrar, vamos só ouvir o secretário Marcelo Noleto falando da agenda internacional do governador para 2024. Acompanhe. Eu acredito que ele deve sim manter a pauta das agendas internacionais, até mesmo porque nesse ano de 2023 isso já gerou excelentes frutos para o estado do Piauí. Então ele deve ter abril e março, abril, mais uma agenda internacional ainda a ser definida, mas elas têm se revelado extremamente importante para trazer, aproximar, colher no planeta todo as melhores práticas na educação, na segurança, na tecnologia e trazer e aproximar as potencialidades do Piauí do mercado internacional. Aliás, o governador foi taxativo, disse que quem reclama das viagens internacionais é porque quer ver o Piauí no buraco. Sim, é verdade. O governador, desde o início do seu mandato, tem empreendido esse ritmo de buscar, onde quer que seja, as soluções mais viáveis nos países que são referência mundial no assunto, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida do povo piauiense. Então, por mais que alguns resultados sejam a médio e longo prazo, alguém tem que dar o primeiro passo, alguém tem que ir atrás, alguém tem que tentar articular, viabilizar. E esse papel o governador tem cumprido. Obrigado, Eliezer Rodrigues, Por nada. João Magalhães e Tássio Cruz pela participação. Amanhã a gente retorna com mais um Jornal Dia News, se Deus quiser, e agradecendo especialmente a você que está aí do outro lado, que nos acompanha e que nos dá essa audiência. A gente retorna amanhã, logo após o Rota do Dia. Grande abraço, boa tarde, até lá.